Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Bom, vamos falar sobre prevenção de câncer de mama em cadelas e gatos. Bom, eu sou o Edgar Gomes, eu sou médico veterinário da Universidade de Brasília, fazendo curso de nutrição humana também, pensava na Universidade de São Paulo e essas pós-graduações. Gosto de começar a palestra com essa reportagem que saiu no G1, falando sobre os riscos que as rações podem trazer para os pets. Foi uma pesquisa feita na USP também, e eles encontraram ali diversas composições prejudiciais à saúde dos pets, em que as ações analisadas tinham mais milho do que qualquer outra coisa. Milho? Milho. E tem um documentário também chamado Pet Fuller, que seria Pet Enganado, digamos assim, um documentário muito interessante sobre os bastidores da indústria de rações nos Estados Unidos. Eu deixei o link para assistir ele nesse QR Code, se alguém quiser. O QR Code vai aparecer posteriormente na palestra. Beleza, pessoal. Então, falando de câncer de mama em pets, em cadelas ou gatos, a gente precisa pensar em duas situações. A situação de cães que têm tutores ou de gatos que têm tutores, e a situação dos animais que não têm e que vivem em ONGs, são animais resgatados. Então a gente tem que pensar numa medicina veterinária diferente para essas duas situações. Essas duas medicinas veterinárias são igualmente importantes. Por exemplo, tem a ONG Toga Segura, que faz um trabalho excelente aqui em Brasília. Inclusive eu sou voluntário lá, isso aqui foi durante um atendimento com medicina chinesa lá na ONG. E aí, qual que é a ideia da medicina veterinária para as ONGs, que fazem esse resgate de animais? A ideia da castração, ela é voltada para o controle populacional. É uma medida que é muito efetiva nesse sentido, porque as ONGs geralmente têm centenas de animais. A ONG Toga Segura, por exemplo, deve ter mais de 500 cães. E aí fica muito difícil fazer um controle populacional de outra forma, Só que quando a gente pensa numa medicina veterinária para tutores, essa questão populacional não é tão marcante quanto é com relação às ONGs. Porque a gente pensa em centenas de animais em ONGs, para pessoas que têm 3, 4 animais, isso já é muito, Os tutores que eu atendo, pelo menos que têm 4 animais, são até raros. A maioria tem 1, no máximo 2 pets. Então a situação com relação a esse risco do animal cruzar e tal é bem diferenciada. É um risco bem menor. E essa palestra aqui é sobre medicina veterinária para pessoas que são tutores de pets, não pensando numa medicina veterinária para as ONGs. E aí, quando a gente pensa nessa medicina veterinária para pessoas que têm pets, as recomendações geralmente dadas com relação à prevenção de câncer de mama de castração, palpação das mamas, das gatas e das cadelas, manter o peso saudável, a alimentação e o check-up de rotina. Só que a castração é uma recomendação que não deveria ser dada para todos os pets, que têm tutores no caso. Porque eu vou explicar nessa palestra o motivo, O foco não deveria estar aqui. O foco principal deveria estar aqui, na alimentação, porque a alimentação, além da alimentação saudável, prevenir câncer, ajuda também uma alimentação correta a manter o peso saudável. E a gente vai ver que excesso de peso e obesidade é um fator de risco muito alto para câncer, não só de mama, mas também para outros. E aí eu escuto muito essa frase, castração é um ato de amor. Ou seja, se você não castra o seu pet, você não ama ele. É isso que está subentendido. E eu concordo com ela, mas só quando precisa. Existem situações, motivos médicos, que a castração é exigida. Alterações uterinas, ovarianas ou testiculares, nos casos dos machos, realmente a castração pode ser um tratamento. Mas não deveria ser aplicada de forma geral para todos os animais. E aí um adendo, se for castrar a fêmea, tanto a cadela quanto a gata, tem que retirar também todas as mamas. Eu tenho esse modelo aqui das mamas dos pets, e as mamas elas têm ligações internas. Então, por exemplo, vamos supor que uma cadela ou uma gata desenvolveu um tumor nessa mama aqui. Aí vai lá fazer um procedimento cirúrgico e retira só essa mama. A chance desse tumor aparecer em outra mama é altíssima. Muito provavelmente vai acontecer. E aí, nesse sentido,
vai fazer, sei lá, 10 cirurgias para tirar uma mama de cada vez, isso não faz sentido. Então, se for retirar uma mama, já retira todas, para evitar a reincidência, né, do câncer. Aqui mostra, né, as ligações internas, não só das mamas, mas também dos linfonodos, né, que são órgãos do sistema imunológico. E aí, por exemplo, um tumor apareceu aqui, ele pode migrar uma célula para cá, ou para o linfonodo, e aí se retirar só essa mama, esse tumor pode aparecer novamente. Aqui também mostra a ligação dos vasos sanguíneos aqui em azul, no caso aqui da cadela, mas na gata é semelhante. Tá. Tem essa associação aqui, Associação de Pesquisa Mundial do Câncer, eles fizeram uma matrix com relação aos tipos de câncer que existem, os mais variados tipos, e quais são os fatores protetores e os fatores de risco. Está bem pequenininho, mas a ideia aqui eu vou chamar a atenção dos pontos mais importantes. Mas aqui, nessa coluna, tem vários tipos de câncer. Câncer de pulmão, câncer de pâncreas, a vesícula biliar, etc. Câncer de mama está aqui, nessa linha. E aqui em cima são fatores protetores ou fatores de risco. E aí esses quadradinhos aqui, de várias cores, eles são significados. Se for um quadradinho verde escuro, azul claro ou verde, é um fator protetor, ou seja, que previne esse tipo de câncer em questão. Se for amarelo, laranja ou vermelho, é um fator de risco, né? Então, existem alguns fatores protetores e fatores de risco para os mais diversos tipos de câncer. No caso do câncer de mama, nós temos esses fatores protetores que estão aqui. O consumo de hortaliças e vegetais pobres em amido, ele previne o câncer de mama. O consumo de alimentos ricos em carotenoides também previne o câncer de mama. Leite e derivados também previne o câncer de mama. Uma dieta rica em cálcio também e exercício físico. Já os fatores de risco para câncer de mama são bebidas alcoólicas. Tudo bem, a gente está falando de pets, mas infelizmente ainda tem tutores que dão bebidas alcoólicas para os seus pets, então isso pode ser um risco. Obesidade é um fator de risco para câncer de mama, então controlar o peso da gata ou da cadela é um fator protetor. E do cão macho do gato também. É muito raro acontecer, mas pets machos também podem ter câncer de mama. E aí essa tabela que eu mostrei, ela fala sobre... É uma tabela ligada a humanos, né? Eu estou extrapolando para veterinário. Mas ela mostra, que o consumo de fast food pode levar à obesidade e a obesidade leva o risco para câncer. E por que esse ponto é importante em relação ao fast food? Porque, olha só, a realidade mundial é que a maioria dos pets comem ração, sejam gatos, sejam cães, a maioria deles comem ração. E a ração é um alimento ultraprocessado. Como eu falei no começo da palestra, eu sou aluno de nutrição humana. Na nutrição humana, nós estudamos muito esse documento aqui, Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, é um documento excelente que explica as classes de alimentos, ou seja, como que a gente faz para identificar um alimento saudável de um alimento não saudável. E aí, esse exemplo aqui eu tiro lá do Guia Alimentar para a população brasileira. O Guia Alimentar, ele classifica os alimentos em in natura, processado e ultraprocessado. A orientação do guia é que o nosso consumo alimentar seja focado em alimentos in natura. Os processados, eles são aceitáveis, eles podem entrar, claro, sem exageros, mas sem ultraprocessados. Então, por exemplo, a gente tem um abacaxi. O abacaxi in natura é a fruta que a gente compra. Ele processado é um abacaxi em calda, mas essa calda é só água e açúcar. Ele pode entrar na nossa alimentação com controle, né, sem exagero. Agora, o suco de abacaxi em pó, ele é a mega alteração do abacaxi. Tem pouquíssimo abacaxi no suco de caixi em pó e tem vários aditivos, né? Uma característica comum dos alimentos ultraprocessados é que eles têm muitos ingredientes na composição, geralmente mais de 10. Então, é uma dica até para você olhar um alimento. Se ele tem lá mais de 10 ingredientes, provavelmente ele é um ultraprocessado. E vários desses ingredientes são aditivos alimentares, são corantes, são conservantes, que não precisam estar na nossa alimentação. A esquerda de milho é a mesma coisa. Aqui ela é natural ou in natura. Aí temos o milho em conserva, uma conserva que só é água e sal, é aceitável, e tem o salgadinho de milho no pacote, tipo um Cheetos, um Fandangos, que é um ultraprocessado, que tem pouco milho e diversos aditivos. Quando a gente pensa, por exemplo, no peixe também, esse exemplo é do Guia Alimentar. Temos o peixe in natura, o peixe em conserva, essa é uma conserva que só tem óleo alimentício,
é aceitável ter um empanado de peixe, né? Um nugget de peixe que tem pouquíssimo peixe e tem vários outros aditivos. E aí eu criei esse exemplo aqui com relação às rações, adaptando o guia alimentar. A gente tem a carne natura e a gente vai ver a carne nas rações PETs, ela não é a carne. É geralmente uma farinha de carne, uma farinha de vísceras, alguma coisa assim. E essa farinha, em si, ela já é um ultraprocessado. Ela já foi mega processada. Então, os ingredientes das rações dos PETs são muito piores do que os ultraprocessados humanos, digamos assim. Porque ele já vem de alimentos ultraprocessados. Além disso, PETs que comem ração em 100% das suas refeições. Nós humanos, beleza, a gente come ultraprocessado, mas geralmente não é 100% das nossas refeições, não está presente em 100% das nossas refeições. A gente come verduras, a gente come hortaliças, come frutas, etc. Já os PETs que comem ração não. Então, proporcionalmente, o PET que come ração tem uma alimentação muito pior do que a nossa humana, em média, né, do brasileiro pelo menos. E aí tem esse artigo que saiu ano passado na revista Nature, que é a maior revista de pesquisa científica do mundo, e esse artigo que foi em cães, né, pesquisaram a enteropatia crônica em cães, que é uma doença intestinal, e eles viram que a alimentação natural, ou seja, o não uso de ração, teve um fator protetor com relação a esses cães. E esse artigo chama a ração de ultraprocessado 14 vezes. Então, realmente, a ração não é um alimento saudável para os cães, nem para os gatos. Novamente, temos o documentário Pet Food que mostra os bastidores ruins da indústria de rações. Só uma perguntinha aqui. Nem as prêmios? Nem as prêmios. Então não existe ração boa? Não existe ração boa. Não existe. Pode-se pensar numa ração menos pior. Tem as rações que têm grãos e as rações sem grãos. As sem grãos elas são menos piores. Mas é impossível fazer uma ração que seja pobre em carboidratos. E os nossos cães, eles são, e os gatos também, né, são animais carnívoros. Eles não deveriam comer tantos carboidratos como estão presentes nas rações. Aquela pesquisa que eu mostrei da USP, viram que tinha, ali, embora na ração tinha lá ingrediente A, B ou C, tinha mais milho na composição do que qualquer outra coisa. Então, assim, é impossível fazer uma ração que seja boa, digamos assim. Toda ração é ultraprocessada. E as rações, eu não coloquei aqui na palestra, mas elas têm fatores adicionais. Por exemplo, as rações, elas são, quando elas não têm pigmentos, elas são marrons. Elas têm um motivo para serem marrons. É por conta de algo chamado reação de Maillard. A reação de Maillard ocorre quando eu pego um alimento, digamos assim, cru, que tem carboidrato e proteína na composição. Eu passo ele por um aquecimento, parte da proteína é complexada com carboidrato, destruído, para formar pigmentos marrons. Então, a ração é marrom por causa disso, por conta da reação de Maillard. Só que a reação de Maillard, ela não gera apenas esses pigmentos marrons, ela gera produtos de aplicação avançada. E esses produtos de aplicação avançada são potencialmente cancerígenos, potencialmente podem trazer outros malefícios. Então é impossível ter uma ração que não tenha reação de Maillard, que não tenha, consequentemente, esses produtos de aplicação avançada. E aí, voltando lá naquela matriz que eu falei, né, anteriormente, existem outras coisas aqui que não estão associadas com o câncer de mama especificamente, mas estão associados com outros tipos de câncer. E aí a matrix mostra, né, que o consumo de grãos refinados pode levar à obesidade. A gente viu que a obesidade pode levar a diversos tipos de câncer, como câncer de estômago, câncer no pâncreas, vesícula biliar, fígado, reto, mama, ovário, endométrio, cérvix, próstata e rins. São os dados científicos que a gente tem. E aí, voltando, né, a ração é rica em quê? Em grãos refinados. Aflatoxinas podem levar a câncer de fígado, e isso tem um problema específico com relação à ração, porque a aflatoxina é produzida por um fungo. Esse fungo está principalmente presente em grãos. Carne processada pode levar a câncer de reto, e a carne que está na ração já é ultraprocessada, né? São as farinhas de carne, as farinhas de vísceras e tal, podem trazer problemas. E aí, com relação à obesidade e os cânceres da temática de hoje, digamos assim, que envolve o aparelho reprodutivo, né? A obesidade aumenta o risco de câncer de mama, de ovário, de endométrio, de cérvix e de próstata no caso dos machos. Esses outros são das fêmeas. E da aflatoxina, né, nos Estados Unidos, isso é mais divulgado, mas frequentemente rações sofrem recall por contaminação com aflatoxina. Isso acontece com alguma frequência nos Estados Unidos. Essa última notícia foi de 2020. 15 marcas diferentes tiveram que ser recolhidas no mercado por conta desse tipo de contaminação. Bom,
Uma pergunta que me fazem geralmente quando eu falo que a ideia não é castrar os pets para proteger contra câncer de mama é essa, né? Mas muitas gatas e muitas cadelas desenvolvem câncer. Realmente, o câncer de mama ele é muito perigoso, tem que ser tratado e tal. Mas não é uma, digamos assim, uma epidemia que, nossa, toda cadela, toda gata não castrada vai desenvolver câncer de mama. Esse trabalho aqui ele mostrou que a incidência de câncer de mama em cadelas foi de 0,25% da população. Já esse outro trabalho mostrou que foi de 3,4% em cadelas e 2,5% em gatas. Ou seja, teoricamente, de todas as cadelas que existem, 3,4% podem desenvolver câncer de mama, especificamente, e 2,5% com relação às gatas. Com relação à piométria, que é uma infecção do útero, digamos assim, que também é um problema reprodutivo, e que a castração previne, isso é verdade, mas eu já explico que a castração previne, foi encontrado que 1,99% das cadelas, ou seja, mais ou menos 2% das cadelas, podem desenvolver piométria ao longo da vida e 0,17% em gatos, foi esse trabalho aqui. Piométria é uma infecção do útero. Por que a castração previne? Porque a castração nas gatas e cadelas retira o útero. Então fica impossível ter uma doença no útero se o útero não está mais lá. E acontece a mesma coisa com o câncer de mama, porque geralmente quando é feita a castração, é retirado também todas as cadeias mamárias das cadelas e das gatas. E aí, se ela não tem mais mama, fica impossível ter câncer de mama. Inclusive, é um erro, na minha visão, castrar o animal e não retirar a cadeia mamária, porque ela vai poder desenvolver câncer de mama com o tempo também. E por que não a castração? Em primeiro lugar, não é um tratamento recomendado para mulheres. Eu não vi ninguém aqui hoje, o pessoal da medicina humana, falando de castrar mulheres para prevenir câncer de mama. E as cadelas e gatas, elas são modelos de estudo de câncer de mama em humanos, porque os mecanismos de surgimento do câncer de mama nelas é semelhante ao câncer de mama nas mulheres. E aí, o que se coloca com relação à prevenção do câncer de mama em mulheres? Manter a alimentação saudável, manter atividades físicas, não fumar. E aí os pets, eles podem ser fumantes passivos, então quem fuma, não fume perto do pet, porque ele pode ser fumante passivo. Alimentação saudável, né, vale para os pets, como eu falei das rações antes, tem esse fator complicante. Mamografia, exames ginecológicos, autoexame, pode fazer nos pets, eu vou explicar depois. Evitar bebidas alcoólicas e controlar o peso também. Esses que estão em serviço valem para os pets também, como fatores protetores. E aí, aquilo, né? Alimentação saudável, está lá o pet comendo ração, a gente viu que não é saudável. Não fumar, os pets eles podem ser fumantes passivos, então quem fuma não fume perto do pet. Evitar bebidas alcoólicas, tem tutores que infelizmente fornecem cerveja para o cachorro, isso não é tão raro assim. Controlar o peso, e aí a gente tem esse problema aqui, castração promove a obesidade. E isso vai linkar com os problemas que eu vou falar a partir de agora. Bom, dizer que castração em gatas e cadelas previne câncer de mama é uma evidência científica fraca. É mais provável, como eu falei anteriormente, que seja porque retirou os ovários, retirou os úteros, retirou as mamas, é impossível ter câncer de mama ou ter piométria porque esses órgãos não estão mais lá. E quem mostra que essa evidência de castração ser protetora para câncer de mama e cadela ser uma evidência fraca, são esses dois trabalhos científicos aqui. Esse daqui e esse daqui também colocou que castração é uma evidência científica fraca com relação à prevenção. Esse trabalho aqui, que a tradução dele seria efeitos da gonadectomia, ou seja, da castração, no risco de distúrbios imunológicos no cão, um estudo retrospectivo, foi feito lá na Califórnia, analisou dados de 90 mil cães. E eles encontraram que algumas doenças aconteciam mais nos pets castrados, ou seja, atopia, anemia hemolítica, miastenia grave, escolite, hipoadrenocorticismo, hipotiroidismo, poliartrite imunomediada, trombocitopenia imunomediada, doença intestinal inflamatória, lúpus eritematoso e complexo pênfico. Todas essas doenças eram mais comuns nos pets castrados do que nos pets não castrados. Isso mostra a importância dos hormônios sexuais nos pets. E por isso que não é feita castração humana, por conta desses problemas que podem surgir, que podem aparecer. E aí o trabalho viu que apenas piométria foi maior em animais não castrados, mas é aquilo. O animal não castrado ainda tem um útero e por isso pode ter piométria. Esse outro trabalho analisou 35 raças diferentes de cães e eles observaram que, assim, foram dados de 15 anos de atendimentos e eles observaram
esses tipos de câncer aqui mais comuns nos pets que eram castrados: linfoma, linfossarcoma, hemangiosarcoma, tumores de mastócitos e osteosarcoma. Observaram problemas articulares também mais comumente nos pets castrados, como ruptura do ligamento cruzado cranial, displasia coxofemoral e displasia do cotovelo, e observaram mais incontinência urinária também nos pets castrados. Aquele QR Code ali leva para todos os artigos científicos que eu estou mostrando aqui na palestra. Esse outro trabalho aqui, o papel da castração no desenvolvimento do câncer também em pets, ele observou que os animais castrados têm maior incidência de carcinoma de próstata, que é um tipo de câncer, osteosarcoma, hemangiosarcoma, linfoma, carcinoma de bexiga, mastocitomas e tumores cardíacos nos animais castrados, e um risco diminuído para câncer de testículo nos machos, mas é impossível ter câncer de testículo se o testículo foi retirado, e tumores de ovário, uterinos e de mama, mas também se os órgãos foram retirados, então é impossível ter algum tipo de alteração nesses órgãos. Esse outro artigo aqui, os prós, contras e técnicas de castração pediátrica, também em pets, observou, ele coloca, foi o dado que eu mostrei anteriormente, que 3,4% das cadelas não castradas podem desenvolver câncer de mama e das gatas 2.000%. E o trabalho observou que a obesidade acontecia mais nos pets castrados, e a obesidade a gente viu que podem trazer diversos tipos de câncer, e também observou que esses tumores aqui eram mais comuns nos pets castrados do que nos pets inteiros. Então, como que a gente vai fazer a prevenção do câncer de mama? Porque a grande questão é essa, e é o que realmente me incomoda. Os veterinários falam, pode castrar, e não falam do lado B da castração, que são todas essas doenças que podem acontecer nos pets que foram castrados. Então, o tutor, ele geralmente não toma uma decisão informada a respeito. Se ele quer castrar, beleza, é direito dele. Mas ele deveria saber que todas essas doenças são mais comuns nos pets castrados do que nos não castrados. Então, como que a gente vai fazer para prevenir sem castração? Palpação ou autoexame, Isso que é o indicado para a mulher fazer o autoexame, que ela, se palpar, a gente pode fazer isso nos pets também. Quando a gente estiver brincando com a nossa cadela, com a nossa gata, apalpar mama por mama dela e conhecer a anatomia do animal, saber que o animal tem 10 pares de tetas, 10 mamas, 5 pares, 10 mamas no total. Então, apalpar cada uma delas, conhecer a anatomia, para identificar qualquer nódulo que surge. Uma cadelinha que me marcou o atendimento, era uma cadelinha pincher, ou seja, uma cachorrinha pequena, ela estava com um nódulo desse tamanho nas mamas e a tutora não percebeu. Com certeza, esse nódulo não surgiu ali da noite para o dia, Foi ao longo do tempo e ela não notou. Quem notou o nódulo foi eu, porque eu fiz a palpação dela. Então a indicação é: apalpe as mamas das cadelas e das gatas. Porque se surgir alguma alteração, já leva para o veterinário, já para fazer exame, para ver se precisa retirar. E se for fazer a retirada das mamas, retira todas as mamas e os linfonodos, porque elas têm ligação interna. É possível que não dê para fazer a retirada de todas as mamas em um procedimento cirúrgico só. Talvez seja necessário 2, mas é esse que é o indicado para evitar que um tumor que apareceu em uma mão apareça em outra. E o grande problema, como eu falei nesse exemplo, é que o diagnóstico na medicina veterinária ele é muito tardio. As pessoas percebem muito tardiamente um tumor. E aí, geralmente, o problema é mais grave. Se no caso tirar, por exemplo, todas as mamas delas, da cadelinha ou da gata, também tem que fazer a castração? É indicado que sim, porque se... Um ou outro não. Porque assim, se retirar todas as mamas e essa cadela ou gata ficar prenha, como que ela vai amamentar depois? Aí é um problema. Então, se tira um, tira o outro. Tira logo tudo. Entendi. Essa é a ideia. Perfeito. Manter um peso saudável, A gente viu que a obesidade está muito associada não só a câncer de mama, mas a diversos outros tipos de câncer. Então é aquilo, eu estou castrando o meu pet para prevenir câncer de mama, mas eu estou dando ração para ele, pela castração pode ter obesidade. Então é uma coisa que não liga muito bem quando a gente para pensar mais a fundo a respeito do tema. E aí, sim, se o pet está obeso, procura um veterinário que trabalha com nutrição para corrigir ali o peso dele, manter um peso saudável. Dieta, dieta é importante. A gente viu que o fast food lá em humanos, ele pode trazer problemas ligados a câncer. E o fast food da veterinária se chama ração.
Até a praticidade é semelhante, né? A gente quer um fast food, é uma comida rápida. Eu vou ali no McDonald's, no Burger King, rapidinho meu lanche está pronto. E a ração também é isso, né? É só abrir o pacote que está ali o alimento que tu pede, tem essa questão da praticidade. Então a ideia é mudar a dieta do pet para alimentação natural. E fazer o check-up de rotina do animal, né? Levar o animal pelo menos uma vez por ano no veterinário para fazer ali o check-up, a palpação, o veterinário vai fazer e tal, para prevenção disso, né? Pelo menos anualmente. E o que é alimentação natural? A alimentação natural é retirar completamente a ração do pet e oferecer uma alimentação baseada em carnes, em vísceras e em vegetais aceitáveis. Existem vegetais que são aceitáveis dentro da alimentação natural. Vegetais que não são aceitáveis, cereais e leguminosas, que é justamente o que está nas rações, né? Então a gente não coloca na alimentação natural milho, aveia, soja, lentilha, grão de bico, ervilha. Não estou falando que esses alimentos sejam tóxicos, mas são inadequados para os pets, né? Cães e gatos são animais carnívoros. E aí tem o meu canal no YouTube, o canal é NP Dog, Alimentação Natural para Dogs, já tem mais de 900 vídeos lá no canal, então eu convido vocês a conhecerem. E eu também tenho um personagem de alimentação natural para cães, onde eu ensino o tutor a fazer a dieta adequada, balanceada para os seus cachorros. No caso, só para cães mesmo, eu não trabalho com nutrição de gatos. Obrigado, esse aqui é meu e-mail, vet.edgard@gmail.com, se alguém quiser entrar em contato, pode entrar por aí. É isso, beleza. A gente que agradece. Obrigado. Eu tenho mais uma dúvida para tirar. Por exemplo, a gente na sociedade justamente indicado, até mesmo por alguns profissionais, né, justamente a comprar as melhores rações prêmio, super prêmio, né? Assim, o comércio hoje, a sociedade, ela impõe isso para você, né? Ração de qualidade, mas essa aqui, até mesmo quando você compra o pet ali, de uma forma bem mais direta, bem mais profissional, é indicado a ração. Eu tenho 2 pets em casa, um Rottweiler e um Shih Tzu, né? São 2 cachorros bem diferentes. Mas assim, por exemplo, o Shih Tzu, qualquer tubérculo que eu der para ele passa mal. Não entendo isso. Sobrou beterraba, mandioca, batata, pega a batatinha, amassa ali na comidinha dele para diminuir um pouco. Eu já escutei alguns comentários que realmente essas rações não são certas, não são boas, mesmo as que são consideradas pelo mercado as melhores, né? Mas eu tento introduzir algumas coisas na alimentação, não sei se é por conta do tempo que ele já come ração. É um cachorro de 8 anos, né? Mas toda vez que eu dou beterraba, qualquer outra coisa, couve, qualquer outra coisa assim, o cachorro passa mal. Não consigo entender isso. E na ração ele se adapta. Apesar de ele estar usando uma ração agora especial, bem cara, que é uma ração para a parte renal, ração, eu esqueci o nome dela, foi recomendada por um veterinário também, urinária, da Premier alguma coisa, né? Porque ele já teve cálculo renal, fazer cirurgia e tudo nele. Parece que o Shih Tzu tem uma probabilidade de desenvolver cálculos renais mais fácil do que outras raças, né? Mas assim, a gente tenta fazer esse tipo de situação, dar alimento mais saudável, mas às vezes não corresponde. Assim, com relação a ele passar mal, podem ser algumas coisas. Pode ser que ele tenha alguma sensibilidade ao alimento dado, e alguns cães eles têm várias alergias, né? Ele igual nós, ter intolerâncias e tudo mais, né? Oi? É igual nós, intolerâncias agora. Pode ser que ele tenha intolerância a alimentos ofertados e ele passou mal por causa disso. Pode ser que a quantidade oferecida também estava grande para ele. E porque assim, por exemplo, se eu atendo um cachorro que come ração, ele vai passar para receber alimentação natural, essa transição ela não vai da noite para o dia. Assim, hoje está comendo ração, amanhã é só alimentação natural. Tem que fazer uma transição gradual, né? Para ir acostumando o trato digestivo dele ao novo alimento. Arroz, feijão, então, ou seja, não, são grãos. Não serve também. Não estou falando que são tóxicos, mas não devem estar. O arroz pode ser uma exceção, assim, alguns cães com algumas doenças específicas, eu até uso o arroz. Mas é exceção da exceção. Um cachorro saudável não deveria ficar com essa coisa. Cozidos e outras coisas seria melhor, produtos naturais. Frutas, por exemplo. O melhor é carne e vísceras. Ele é um animal carnívoro. Carne pura mesmo? Sim. Sem cozimento, sem tempero? Não, aí assim, tem critérios para isso, né? Pode dar carne crua para o cachorro? Pode. Só que aí tem que fazer o que a gente chama de congelamento profilático. É congelar a carne por um tempo para matar possíveis vermes. A carne pode transmitir vermes. Que é a mesma coisa que eles fazem com relação a sushi pra gente, né? A gente vai lá, come o salmão cru ou outros animais crus
e eles fazem esse congelamento profilático para matar possíveis vermes e não transmitirem para a gente. A gente faz a mesma coisa nas carnes antes de dar para os pets. A alimentação crua é a mais próxima da natureza. O lobo come cru, o leão, o chacal, o coiote, todo mundo que é carnívoro come cru. Mas existem modalidades de alimentação natural cozida, pode ser dado também. Alguns cães eles não aceitam por algum motivo. Shih Tzu é bem comum. Eu tenho poucos pacientes Shih Tzu que aceitam uma alimentação crua, a maioria aceita cozida. Mas de modo geral os cães, na média, digamos assim, né, eles aceitam bem carne crua. E vísceras, qual tipo de víscera que você... Todas, até as que a gente não come tão comumente, né? Então fígado, rins, Brasília é meio difícil de achar, mas pulmão também pode, baço, se encontrar, cérebro, sim. Aí pode dar cru mesmo? Sim. Porque meu cachorro quando vai churrasco, sobra aquele sanguinho lá e ama. Eu dou pra ele, deixa ele comer, minha esposa não gosta muito não. Aquele aí o problema é que pode ter tempero ali junto, né? Não, na carne do vaca, que vem a vaca, sim, ela tá crua passar, você corta e o saquinho tá bem molhado de sangue, né? Aí eu boto na bacia, toma pra ele aí, parece que é o melhor suco que tem. Toma que é uma maravilha. Minha esposa, cuidado esse sangue e tal. Mas isso aqui é proteína. Assim, é um animal carnívoro, né? Então a gente tem que focar nisso. E as rações, elas foram muito efetivas em marketing, né? É uma comparação que pode parecer exagerada, mas para mim faz todo sentido. Antigamente não era muito associado o hábito de fumar com doenças, né? Hoje é muito estabelecido, né? Fumar está associado principalmente aos cânceres de pulmão, e hoje qualquer propaganda de cigarro ou na própria embalagem tem um aviso ali do Ministério da Saúde e tal. Mas as fábricas de cigarro lá atrás foram muito efetivas em marketing, de chamar médicos para aparecer nas propagandas, o médico fumando fala, eu fumo e fumar não faz mal, eu sou médico inclusive e tal. As ações fizeram algo semelhante às indústrias. Elas surgiram no mercado dos Estados Unidos, em primeiro lugar, no final do século XIX. Os cães estão domesticados aí há pelo menos 15 mil anos. O que eles comiam antes, quando não tinha ração? Né? Os tutores preparavam os alimentos dos seus pets. E as ações precisavam quebrar justamente essa barreira, porque os tutores estavam falando, não, a comida do meu cachorro eu preparo, a comida do meu gato eu preparo, por que eu vou comprar esse biscoito seco? E aí a indústria de ração foi chamando veterinários para aparecerem nas propagandas e falaram assim, eu sou veterinário e eu recomendo a ração. E aí foi ficando algo exagerado, assim, um nível para mim de lavagem cerebral. Verdade. Se você não der ração para o seu pet, ele vai morrer, vai ser culpa sua, e você é ruim e tal. As ações chegaram no Brasil, principalmente na década de 80, ou seja, os cães brasileiros estão comendo ração há muito menos tempo que os cães americanos. Mas é isso, e infelizmente as fábricas de ração, né, estão dentro das faculdades de veterinária, literalmente, estão financiando pesquisa e tal, enfim, mas aí a faculdade fica teoricamente com ali um conflito de interesses, né, está recebendo uma bolsa de uma fábrica de ração, será que ela vai falar mal da ração, entendeu? Não faz sentido, é um conflito de interesse possível. Verdade. E é isso. Muito bacana. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem muita gente que fala que se a gente der comida, né, pro pet, o pelo não fica a mesma coisa, não fica brilhoso, tem muita gente que fala isso. Se a gente não der ração, se der comida. Então não procede. Essa questão não é só mais, digamos, uma falácia, mas para né, tudo mais, né? nos incentivar a realmente dar ração. Isso. Nos induzir, né? Sim, o que é percebido é o seguinte. Uma coisa, em primeiro lugar, o cachorro que começa a comer alimentação natural, algumas pessoas pensam assim, nossa, ele vai ter diarreia, ele está comendo carne crua, parece que tem uma associação assim. Mas isso não acontece, muito pelo contrário. O cachorro que come alimentação natural, ele começa a defecar em menor volume, ele começa a defecar menos, porque é um alimento que é muito absorvível pelo trato digestivo dele. E o trato digestivo dele evoluiu para isso, né? Para digerir alimentos de origem animal, principalmente as proteínas. Uma curiosidade, por exemplo, se você pega um cachorro e cruza com um lobo, nasce filhote fértil. E essa é a definição da ciência para a espécie. Ou seja, cães e lobos, por mais diferentes que sejam externamente, eles são a mesma espécie. E teve uma pesquisa, eu não lembro o nome do autor agora, mas foi na década de 80 que o pesquisador colocou poodle para cruzar com um lobo. E nasceu lá um filhote meio esquisito. Então, assim, cães e lobos são a mesma espécie. A gente fala de 15 mil anos de domesticação
né, que os nossos ancestrais pegaram lá os lobos e domesticaram para virar o que são nossos cães hoje, mas evolutivamente falando, 15 mil anos não é nada, é um tempo minúsculo, evolutivamente falando, né? A gente pega, sei lá, os dinossauros estavam aqui até 66 milhões de anos atrás, é uma dimensão de tempo absurda. E os cães estão evoluindo, né, nessa linhagem carnívora há milhões de anos. Então são milhões de anos comendo carne, comendo ali as presas, para, sei lá, nos últimos 100, 150 anos nos Estados Unidos estarem comendo ração. É uma coisa muito recente. Então o que a gente percebe nos cães que comem alimentação natural é o volume de fezes diminui, as fezes ficam mais secas, ficam com um odor mais leve e o pelo deles fica maravilhoso. Muita queda de pelo dos cães é associada às rações, na verdade. Eles mandam trocar. Porque eles estão comendo um alimento que é inadequado, que gera algum grau, às vezes leve, de intolerância alimentar, e essa intolerância alimentar se manifesta com queda de pelo. Da inflamação e tudo mais. Né? Isso. Então, assim, a alimentação natural muda a vida dos pets. O documentário que eu falei lá no começo, ele é bem interessante porque ele mostra, é um documentário que vai entrevistar, esse aqui, Pet Food. Ele entrevista veterinários que trabalham com alimentação natural e veterinários que não trabalham. E os veterinários que não trabalham com alimentação natural, eles têm umas ideias completamente erradas que a gente não vê na prática, que é tipo, não, eu falo pro meu cliente não dar alimentação natural, porque, nossa, as fezes vão aumentar, vai cair mais pelo, o pet vai ficar com diarreia sempre e tal, e é muito o contrário de tudo isso que a gente observa na prática. Eu tenho mais uma duvidazinha, aproveitando uma consulta minha online, né? Por exemplo, eu ando comprando um osso grande para o meu cachorro, o Rottweiler. Que me falaram que é bom e combate também a quantidade de tártaro que vai dando ali na boca dele, né? Procede. O osso meu, estou comprando um osso no osso natural. Aquele osso grande de boi. Procede. Tem bom, né? Sim. Tem até um trabalho brasileiro, inclusive, que testaram isso, né? Dos cães comerem ossos, se melhorava ali essas questões dentárias e melhora mesmo. Como você não tem como ficar escovando dentro do Rottweiler, como o bicho estava. Aí eu fui dar pro Chico e quebrou o dente dele. Então aí tem que ter esses cuidados. Ele tá velhinho já. Paulinho, foi dar pro outro e quebrou o dente. Assim, com relação a ossos, tem critérios. Pode dar ossos sim para os cães, mas assim, cachorros muito pequenos, eu tenho focinho curto, como X, o melhor seria não dar. Porque tem risco de dele se engasgar. E ossos sempre crus. Osso cozido, assado, frito, ou se estiver congelado também é perigoso. Osso de galinha não dou também. Eu compro o cachorro grande, compro aquele grandão que ele fica ali 3, 4, 5 dias destruindo aquele osso. Mas isso não é bom. Não? O osso, a ideia é você dá para ele fica no máximo 1h30 e joga fora. Porque vai rolando ali no chão, vai crescendo bactérias e tal, aí ele pode se contaminar. Então vou ter que diminuir para ele comer num dia só. Isso. Aí fica numa felicidade só. Que bom. E aí é isso, né? O osso é a escova de dentes da natureza dos animais carnívoros. O leão, o tigre, o chacal, o coiote, sim. Os lobos, né? Eles comem as presas inteiras, eles comem até os ossos das presas. E no que eles comem os ossos, eles vão raspando ali os dentes e limpando. Verdade. Doutor, muito obrigado. Foi uma ótima apresentação. Muito obrigada. Acabei descobrindo coisa que a gente não sabia. É verdade. Para mim foi muito novidade. Mas eu não entendi mais, porque quando eu era pequenininha, não tinha essa história de ração nesse negócio que no Brasil é bem recente, né? Sim. Não se fala em ração. Era mais comida mesmo. Era comida mesmo. Tinha também a base de angu, né? E aí, encerrou aqui? Sim. Pessoal, a gente tem ecomédia já. Obrigado. Não foi qualquer coisa. Que Ó, eu falei que ia ficar aqui pra vocês. Vocês querem